vim para a polícia no ano de 1960, fui alistado a 27 de julho desse ano e fizemos uma escola, e as escolas que na altura duravam apenas 3 meses, fomos para Paramos, Espinho, foi a única escola nesse sítio, nesse local. Passámos ali parte do verão e o início do outono, fomos estar um mês a estagiar no Porto e depois regressei a Lisboa. Regressei a Lisboa, já havia problemas nessa altura nas nossas ex-colónias e integrei a primeira companhia móvel que ia para Angola. Estivemos a estagiar até ao fim do ano ali em Lanceiros 5, se a memória não falha, em Campo Lido, só com destino a Angola. Mas depois, como fizeram outro alistamento, nós saímos dessa mobilização e passou a outra companhia, integrar a primeira companhia móvel para Angola, que foi aquela que sofreu o ataque em Luanda. Por sorte ou por azar, acabei por não ir. E onde nos faleceram lá 4 ou 5 elementos nessa altura. Como fiquei cá, no dia 1 de 1961, fui para a esquadra do Val Santo António. Era a 13ª esquadra, se a memória não falha. Ali estive cerca de 2 anos, até 1963. Nesse primeiro ano, eu vim para a polícia com a 4ª classe, como era o habitual, vim de lá da província. Nesse primeiro ano de 1961, consegui logo tirar o primeiro ciclo, que correspondia ao primeiro e segundo ano dos liceus. Fazia-se tudo num... Isso fez na própria polícia? Na própria polícia, a trabalhar, que era 4, 8, trabalhávamos 4 e descansávamos 8, seguidos, sem folgas nem nada, nessa altura. Tinha que andar no turno da 1 às 5 da manhã, que era para poder ir às aulas, que era a única forma, que era o turno pior, é que os outros não queriam fazer, e eu então tinha que andar da 1 às 5 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Fazia-se todos os turnos, era 4, descansava 8. Portanto, se entrava à 1h da tarde, saía às 5, depois tinha que entrar à 1 da noite outra vez. E como é que... Então eu fazia segundo turno, chamávamos nós o segundo turno, por troca com outros, que era para poder depois ir às aulas das 6 às 9 da noite. Era assim que eu lutei durante 2 anos. Eram muitos os agentes que faziam o mesmo percurso que o senhor, que estudavam ao tempo que trabalhavam? Havia alguns, não eram muitos, mas havia alguns. Os outros, alguns que não queriam estudar, criticavam-nos, éramos criticados, queríamos ser doutores, etc. E foi assim. Em 1963, fui para a Polícia de Aviação de Trânsito. A Polícia de Aviação de Trânsito era uma polícia que saía sempre da PSP, e era uma polícia especializada em trânsito que abrangia todo o país. Tínhamos 91 postos no país e andámos à volta dos 600 e tal elementos. E que foi o que lhe fez pensar que podia ir para a polícia? O que decidiu? Porque decidi, porque o meu pai tinha umas propriedades boas, era preciso trabalhá-las. Naquele tempo, quem mais cultivava o milho, os cereais e o azeite e o vinho é que era o mais rico na terra, e ele queria que nós continuássemos a trabalhar. Ele tinha um irmão mais velho, 5 anos do que eu, que só tinha feito a 4ª classe. Nessa altura já tinha feito a admissão ao liceu, mas o meu pai não o deixou estudar mais, porque só lá um menino mais rico da terra foi o único que entrou no liceu, e ele não podia entrar. Nessa altura o masculino fazia ainda a 4ª classe, o feminino só fazia a 3ª. E então havia que trabalhar as terras porque eram as que davam rendimento. Mas eu, quando cheguei fiz a tropa aqui em Lisboa, no Sapadores de Caminhos de Ferro, e comecei a ver que tinha que abrir caminho por outro lado. Fiz o requerimento para a polícia em 1958, se a memória não falha,
Nesse ano fiquei em 250, não fui chamado, tive que concorrer no ano seguinte para poder vir, fiquei mais classificado em cerca de 300, mas nesse ano já foram chamados mais, já tinha em vista, ou pelo menos o país, o governo tinha em vista já o problema das colónias e então começou a alistar mais polícias. Foi quando se formaram as tais companhias móveis que eu integrei a primeira. Mas aquela companhia móvel, segundo os dados, que penso que foi criada pouco depois da criação das próprias companhias móveis que eram para operar em Portugal, aquela que foi criada para ser enviada a Angola, salvo erro, eram voluntários. O senhor voluntariou-se? Eu era voluntário, também eu ofereci-me voluntário para ir para essa companhia. Só que depois a outra veio a posterior, nós fomos desmobilizados e do outro alistamento é que avançaram a primeira companhia móvel para Angola. Portanto, quantos elementos compunham, mais ou menos, essa primeira... Essa primeira, eu agora, portanto, nós julgo que éramos 200, que éramos 200 e tal. Na altura fomos, uma grande parte, talvez aí, que se ofereceram, talvez aí mais 50%. Na altura, mais 50% que eram voluntários. E qual foi, que razão o levou a se disponibilizar? Ainda não tinha começado a guerra, mas os problemas em... Pois, não tinha começado a guerra, mas já havia alguns sintomas que o senhor era consciente dos riscos? Sim, tinha consciência que havia algum risco, mas como era jovem, os jovens, na altura, avançavam para todo lado. E em termos de remuneração, económicos, tinha algum benefício que pudesse aliciar aos agentes a querer ir? Sim, havia era quase o dobro, o vencimento era quase o dobro lá. O que não sucedeu no Términos sucedeu quase o inverso. No Términos chegámos a tempo de ganhar menos de cá, quando foi em 1975, que eu depois acabei por ir, mais tarde, em 1973, como chefe de esquadra para Angola. Então vamos voltar depois. E obrigado. Pois. Era a partir desse momento, inicialmente eram voluntários, mas a partir dessa altura e progressivamente começou a ser quase uma obrigação aos novos agentes fazer uma espécie de estágio nos territórios ultramarinos, nas colónias, certo? Sim, sim, uma grande parte era mobilizada, chegaram a recrutar diretamente pessoal militar diretamente para a polícia, eram recrutados diretamente. E terminou por não ir nessa primeira vez? Eu acabei por não ir, porque avançou o outro alistamento, formou a mesma companhia móvel, nós fomos desmobilizados e fomos para as esquadras. Foi o meu caso, fui para a 13ª esquadra para o Val Santo António. Mas chegou a receber uma instrução? Sim, tivemos, para outubro, novembro, tivemos 2 meses de instrução. E o que recebeu dessa instrução? Que tipo de instrução era? Era quase a instrução militar e com vista à nossa ida para as colónias. Envolvia uma parte física, tática, de adoctrinamento? Era tudo um bocadinho, essencialmente a parte técnica, tática, para atuar contra o chamado terrorismo. Mas o senhor já tinha feito a tropa, já tinha algumas noções? Sim, eu frequentava a ginástica especial, tinha 2 horas de ginástica no curso para a polícia, tinha 2 horas de ginástica, era um jovem, cheguei a saltar o trampolim, 7 caixas com mortal, era bons tempos. Era ginástica especial, enquanto os outros tinham só 1 hora de ginástica por dia, nós tínhamos 2, nesses 3 meses. E a outra parte curricular desse treino, dessa formação, compunha-se de aulas teóricas e treino prático? Havia a parte teórica, como ainda existe hoje, mas havia mais a parte militar. Sentávamos muito na parte militar, aquilo que hoje já não existe na PSP. Familiarizar-se com, por exemplo, com algum tipo de equipamento, armamento específico, que seria diferente do normal da polícia? Sim, já movimentávamos com a G3 e uma pistola metralhadora chamada a Beretta, na altura, que tinha aparecido, porque anterior a isso era só a Mauser, chamada espingarda Mauser, que era só tira. E outras eram tiros de rajada, etc.
E como é que, visto que esteve a ponto de ir a Angola, como é que sentiu o que se aconteceu em fevereiro de 61, com este incidente, ou voltou a haver outra tentativa e outros incidentes no dia 11 de fevereiro também, e depois o 15 de março, como é que sentiu, já estava dentro do corpo, e como é que acha que o corpo sentiu as mortes dos seus colegas e o próprio senhor? Pois, senti, porque efetivamente poderia ter sido eu que lá estava, só não fui por acaso, por este assunto que se passou, independente até da minha vontade, porque a minha vontade na altura era ir. Ainda ouvi contar, faleceu há pouco tempo um nosso associado, que eu pertenço sou o presidente da delegação da ANAP, a Associação Nacional dos Aposentados de Polícia de Lisboa, e ainda há dias, o ano passado, nos faleceu um dos que estava lá no assalto à esquadra, faleceu-nos um elemento que estava lá na esquadra de Luanda quando foi o assalto. Foi promovido a subchefe por distinção na altura. Pois. Por isso estou mais ou menos enquadrado nestes pormenores, dado que o meu contacto continuo com contacto com o pessoal já de uma certa idade, por estar ligado à Associação Nacional dos Aposentados de Polícia. Então, nesta altura não chegou a ir, viveu aquela situação que aconteceu aos seus colegas, o desenvolvimento progressivo da guerra nas colónias, e como é que terminou por ir em finais do regime, em 73, salvo erro? Pois não cheguei a contar a parte que depois passei estes 7 anos na Polícia de Aviação e Trânsito. Quando ela foi extinta, eu estava a comandar o posto da Figueira da Foz, que era a saída que as pessoas já não conheceram a ponte de ferro, quando só passava num sentido de trânsito. E ao fundo da parte, portanto, da parte sul, ou melhor, da parte norte do Rio Mondego, era lá o posto da PVT, e portanto foi lá que eu terminei esse meu trabalho na PVT, e depois ingressei na Polícia de Coimbra. Na Polícia de Coimbra concorri logo a seguir a chefe, e fui promovido em 1972 a chefe, e em 73 fui mobilizado para Angola obrigatoriamente. Na altura não fui voluntário, como guarda, como agente, mas acabei por ir depois como chefe, obrigado. Tinha família já nessa altura? Tinha um filho e a mulher, foram comigo e vieram. E tenho um filho mais novo que é natural de Malanja, Angola. Portanto, o senhor foi destinado aonde? Ao Namibe? A Malanje foi diretamente? Não, integrei uma companhia móvel, não sei se era a sexta, se era a sétima companhia móvel, para Angola, e depois lá éramos distribuídos. Havia uma vaga em Malanje, eu aceitei ir para Malanje, fui para Malanje. Lá é que passei os meus 2 anos e 26 meses em Malanje. Já passei lá quando foi o abril de 74, estava eu lá. Depois já vim em 75. E como é que a família e o senhor encararam o fato de ser mobilizado obrigatório para já a situação? Se bem que em Angola não era tão complicada como nos outros territórios, mas já havia, quer dizer, desconforto em Portugal por a questão da guerra. Como é que encarou essa ida? Nós na polícia costumamos dizer que somos sempre voluntários e aceitamos essa parte, foi obrigatória, e aceitei-a porque já era normal, conforme as promoções iam sendo feitas, nós íamos como subchefes, como chefes, como comissários, éramos mobilizados para determinada companhia móvel e tínhamos que seguir. Era obrigatório, não podíamos recusar. A família... Eu era para ir para Moçambique e tive de trocar fui para Angola, troquei com um colega meu para ficar cá mais 2 ou 3 meses, tinha-me falecido o meu sogro e eu precisava de cá estar, e então fiquei mais 3 meses e acabei por trocar com ele. Ele foi para Moçambique, para o meu lugar,
e eu fui para Angola. Qual foi a impressão com que se encontrou ali? Quando eu cheguei a Angola, portanto, era normal a situação em Angola. Nós tínhamos uma área bastante extensa, tínhamos 9 postos que íamos rondar, nunca tivemos problemas naquela altura. Eu como chefe de esquadra, ia periodicamente rondar esses postos. Íamos armados com uma G3, mas era mais por quase obrigação, porque não tínhamos, na área de Malães não tínhamos problemas. Nunca tivemos problemas. Havia, nessa área, imagino que não haveria estes núcleos ou aldeamentos onde existiam também às vezes... Pois não havia ali o chamado terrorismo, não tínhamos nada. Era mais para a zona fronteira norte e para a frente do leste? Mais à frente. Eu cheguei a ir como é que se chamava? Nordeste, era Nordeste. Dundo. Havia o Dundo e o Dundo, que era 1025. Fiz 1025 km no dia a essa zona e nunca tive problemas. Houve mais problemas depois, a posterior do 25 de Abril. Então começavam as pessoas, começavam-se a interrogar. E perguntavam-nos os colonos que lá estavam, o que é que haviam de fazer à família, se haviam de mandar a família, se não haviam de mandar, se haviam de vir embora, se haviam de... Eu, depois de ver determinadas circunstâncias, aconselhava, se estivesse no vosso lugar, começava a ir embora. Porquê? Porque nós chegávamos às zonas onde o branco tinha o seu comércio, nas sanzalas, nas pequenas localidades. A primeira coisa que fizeram foi queimar o comércio do branco. Por isso, havia um sintoma logo que nos dizia que algo não iria correr bem. Não ia correr bem. E era o que eu dizia às pessoas. Eu quero me ir embora quanto antes. Mas notava-se antes de... Notou-se antes, esta fase notou-se antes. Não, já depois do 25 de Abril, começou-se a notar depois do 25 de Abril. Claro, via-se que havia uma animosidade que não ia resultar assim como não resultou. Quando é que regressou a Portugal? Eu regressei em abril de 75. Houve casos de... Quer dizer, foi reintegrado ou houve alguma situação na sua recolocação complicada? Porque houve casos e dificuldades para reintegrar não só os... Essa dificuldade sucedeu com os polícias que eram pertencentes de lá. Nós não tínhamos, tínhamos ido em companhias móveis como deslocados e tinham que nos aceitar Fui reintegrado em Setúbal. Em Setúbal. Mas não cheguei a ir lá, fiquei depois em Lisboa. Não cheguei lá. A minha vaga era em Setúbal, fui colocado lá, mas depois apareceu a vaga em Lisboa e fiquei em Lisboa. Como avalia essa sua experiência em África? Foi uma experiência, para mim, foi boa. Para já trouxe lá um filho, foi muito bom, o mais novo. E tenho a certeza que houve erros grandes na descolonização, porque se não tivesse havido, estou convencido que toda a gente lá poderia ter ficado, e a gente sabe bem o que se passou com a África do Sul, que era quase um barril de pólvora muito diferente das nossas colónias, e eles conseguiram tudo, e nós não conseguimos nada por falha de alguém que não soube em devido tempo aproveitar determinados princípios que já há muito tempo se vinham verificando, e depois foi muito mal. Eu, quando saí de Malange, passar na semana seguinte, ainda estava em Luanda, foi um assalto, era entre a MPLA e a FNLA, foi um assalto a Malange. Eles nem tanto eram o branco eles eram uns contra os outros, eram os próprios partidos uns contra os outros. Portanto, o senhor já não estava em Malange quando aconteceu?
Houve uma companhia que teve que sair pelo Nova Lisboa, que já nem saiu por Salazar, que a nossa vida era direta por Salazar, 400 e tal quilómetros, 426, se agora não me falha, de Malanja a Luanda. E houve uma companhia de tropa que já nem conseguiu sair por lá, teve que sair por outra zona de Nova Lisboa. Em direção, sim, em direção a sul. Em direção a sul, para vir para Luanda, tiveram que sair. Voltar, se não se importa, a essa outra fase da vida que é intermédia e que vai continuar depois, que é a experiência na Polícia de Ação e Trânsito. Ora, como eu disse, em 1900 eu estive na esquadra de Val Santo António em 1963. O meu era difícil o acesso à Polícia de Ação e Trânsito, tínhamos que ter determinadas condições. Como nessa altura já tinha o primeiro sítio, andava a dar a secção de letras do 5º ano, e tinha o carta de ligeiros e pesados profissional, consegui ser admitido na PVT. Era, na altura, digamos, era preciso grandes cunhas para lá entrar. Qual era a razão de que fosse tão desejada? A desejada é porque ganhava-se mais. Ganhava-se mais e era uma polícia com uma certa estabilidade e que nos dava um certo brilho e um certo prazer de estar nessa mesma polícia. E então passei para lá. 1 de março de 1963. Portanto, tive só 2 anos, 3 anos, 2 anos e picos na PSP ali. Fui colocado, fazíamos um estágio de 1 mês ou mais. Tirei carta de moto, também faltava de moto, tinha ligeiros e pesados profissional, era uma das coisas que eles exigiam, porque nós tínhamos muita mobilidade, tínhamos motos e carros, patrulhas, que eram distribuídos por todo o país. Como é que estava organizada a polícia? A polícia tinha a sua sede na Calçada Santana, junto da Direção-Geral de Aviação, que funcionava lá também, porque pertenciam ao mesmo organismo, isto é, pertenciam ao mesmo Ministério, que era o Ministério das Comunicações. Nós deixámos de pertencer ao Ministério do Interior para passarmos ao Ministério das Comunicações. E então fiz o estágio e tínhamos de ser colocados logo num posto. Fui colocado no posto de Simbra, foi no posto mais próximo que eu queria continuar a estudar. E tinha um quarto, ali era solteiro, tinha um quarto na Rua do Cardal à Graça, muito bom e barato, pagava 150 euros por mês, só com uma senhora já de idade. E fui ali para Simbra, onde estive um ano, era obrigado a estar lá um ano. Regressei ao comando da PVT na Calçada Santana, para a Secretaria, onde estive ali cerca de até 1967. Fui promovido a subchefe, concorri a subchefe, parei com os estudos no 5º ano, no antigo 5º ano. Fiz a secção de letras, havia a secção, a gente podia fazer por 2 vezes o 5º ano, a secção de letras era dividido, o 5º ano era dividido em duas fases. E então tinha feito a de letras, depois concorri a subchefe. Fui promovido então a subchefe na Polícia de Ação e Trânsito. E em 1967 fui para o posto da Figueira da Foz. E como é que era o dia a dia inicialmente em Sesimbra, porque presumo que aí fez, quer dizer, mais trabalho... Era num dos postos, portanto, aquilo era um posto, dos tais 91 postos que eu disse há pouco. Tínhamos 91 postos em todo o país que tinham aquela característica de quiosque, que ainda existe alguns presentemente. A gente tem, por exemplo, na Costa da Caparica ainda está um, ainda há dias passei onde é que foi, no entroncamento está outro, em Pombal, que é a minha terra, está outro. A maioria deles ainda estão de pé, tipo quiosque. E era para vigiar? Era para vigiar. Nós ali tínhamos, depois, passado algum tempo, foram distribuídos uma moto a cada posto, que nos dava muita mobilidade. Portanto, abrangíamos toda a zona, toda a parte não urbana, era toda policiada por nós. Com 673 elementos, foi quando nós terminámos, que acabámos, conseguimos cobrir o país todo com muito respeitinho. Quando entrou, que tipo de equipamentos tinha? Porque, salvo erro, quer dizer, a polícia já tinha
carros na década de 60 com radiocomunicadores, mas poucos, e a partir de 1960 foi que se foi progressivamente introduzindo o carro patrulha e não sei que sistemas tinham para, por exemplo, medição ou métodos para a medição dos testes de velocidade nas estradas, este tipo de coisas. Que encontrou quando chegou lá? Quando chegámos lá tínhamos radares, o que tínhamos era radares, não havia a medição da alcoolemia, não havia ainda. Portanto, era só radares para a velocidade e eram as balanças dos postos para a pesagem dos veículos. E que nós representávamos, portanto, uma polícia que era bastante móvel, saíam daqui do comando da Calçada da Santana, saíam por 15 dias dois motociclistas que, para determinados distritos, melhor dizendo, que cobríamos todo o país. E carros de patrulhas, que eram um motorista e um graduado, subchefe. Saíam por 15 dias, andavam por lá 15 dias, quer que fosse de inverno, quer que fosse de verão. Mas eram apenas dois? Dois motociclistas, era sempre, os motociclistas eram dois, faziam patrulhamento de dois motociclistas. Patrulhamento em movimento, permanente. Para determinado distrito eram acompanhados. Nós tínhamos na altura o melhor sistema de telecomunicações. Era o melhor sistema de telecomunicações que havia no país, era a PVT. Quando era preciso depois deslocar esse pessoal, nós é que fazíamos, por exemplo, o policiamento em Fátima. Eu deixei ali uma fotografia de um policiamento em Fátima em que transportávamos a Polícia de Aviação e Trânsito, transportava a senhora de Fátima, todos os elementos da PVT. A volta a Portugal era muito conhecida. Temos alguma imagem por também? ser a PVT a fazer, íamos sempre, era elogiada, grandemente elogiada. Tínhamos um Porsche que ainda está hoje na Genera, passou, portanto, tudo aquilo que a PVT tinha passou para a Genera em 1970. E formaram a Brigada de Trânsito. Só que, em princípio, a Brigada de Trânsito... Eram os próprios senhores que foram transferidos? Não, nós não aceitámos. Não aceitaram isso? Nós não aceitámos. Aquilo foi um despacho. A gente só soube na véspera que a Polícia de Aviação e Trânsito ia acabar. Ninguém soube nada, até o próprio comandante só soube 2 dias antes. O Marcelo Caetano, houve muita polémica porque é que acabou a Polícia de Aviação e Trânsito. Em princípio, ainda se falou, sei lá, falaram tanta coisa, mas em último, eu apresentei até o papel e agora o último relato que havia era que foi o Ministro do Interior, Manuel Gonçalves Rapazotti, que tinha os familiares com umas empresas de caminhonagem e que nós que os autuávamos muito. E ele conseguiu, junto do Marcelo Caetano, que a Polícia de Aviação e Trânsito foi acabada. Alguns também chegaram a falar em subornos. Sei que nessa altura havia subornos diretamente, não acredito muito. Havia aquele conceito de, quando chegava o Natal, darem às polícias umas prendas, umas coisas. Isso existia, sei que existia. Mas também se chegou a falar nisso. Mas a última versão foi esta, que foi o Ministro do Interior, na altura, por razões pessoais. Manuel Gonçalves Rapazotti, que tinha os familiares que tinham, se isto é verdade ou mentira, não sei. Sei que a Polícia de Aviação e Trânsito foi extinta quando, com algum prestígio, ninguém chegou a saber porque foi. Era comandada por um oficial do Exército, tal qual como as polícias eram na altura, todas as polícias eram. Passaram por lá os oficiais com um grande conceito, o Fontes Pereira de Melo, por exemplo, o Coronel Fontes Pereira de Melo. Foi quando eu fui para a PVT, foi quando ele lá estava, muito respeitado e muito. Quando terminou era o Enes Ferreira, também o Major Enes Ferreira, que estava a comandar. E nesse período antes da extinção, como é que era o convívio com os colegas, o trato com as pessoas, o respeito pela autoridade? Acha que mudou muita coisa desde então até hoje?
Eu sei que houve algum, na altura, portanto, a Brigada de Trânsito não estava preparada para assumir o trabalho que nós estávamos a desempenhar. Houve alguns problemas, depois sucedeu o que sucedeu. A Brigada de Trânsito também está extinta hoje. Hoje já me eu acho muita piada porque de vez em quando estão sempre a chamar a Brigada de Trânsito, mas a Brigada de Trânsito não existe. A Brigada de Trânsito foi extinta. Isto são destacamentos da GNR de trânsito nos comandos distritais deles, nos comandos deles. Portanto, a Brigada de Trânsito foi extinta. E nesse período que viveu nesse corpo, tinha acesso, por exemplo, como na PSP, a os serviços, quer dizer, ajudas de alugueres, empréstimos ou todo esse tipo de suporte que davam os serviços sociais? Tínhamos os mesmos direitos. Nós saíamos da PSP, mas continuávamos com os mesmos direitos. Se alguém, por qualquer motivo, o primeiro problema que lá tivesse, regressava novamente à PSP. Era assim, qualquer elemento não ia embora, a não ser que metesse alguma coisa que obrigasse a ir embora. Mas eram muito conceituadas, porque basta que dois homens, nessa altura, tinham problemas de prender indivíduos sem carta, etc. Um agente tinha que enviar o indivíduo a tribunal, tinha que levantar o seu expediente sozinho, tinha que resolver todos os seus problemas. Era pessoal muito experiente. Eu considero que era pessoal muito experiente para poder fazer isto tudo. E quando já foi extinta o seu percurso, comentou antes que... Depois regressei à PSP como subchefe, que era, fui para Coimbra, porque estava ali perto, que também sou de Pombal. Depois concorri logo, se calhar para mim até foi bom. Se calhar se continuasse na PVT não concorria a chefe de esquadra. Logo no ano seguinte, foi promovido em 72. Nós depois na escola já era um ano letivo, os cursos já eram do ano letivo. O curso de chefe já era do ano letivo. Pois. E fui promovido logo em 72 a chefe de esquadra para Aveiro. E depois em 73 fui mobilizado para Angola. E assim continuei. Portanto, não chegou a acompanhar o que restou da Polícia de Aviação dentro da PSP, que é a vigilância do trânsito dentro dos núcleos urbanos, a integração da mulher no corpo. A maior parte do pessoal que veio da PVT integrou as secções de trânsito dos comandos distritais. Como estávamos distribuídos por todo o país, autorizámos nós regressarmos aos comandos onde estávamos instalados. E acompanhou esse processo da integração nas funções? Foi fácil. Nós tínhamos uma boa relação, ficámos sempre ligados à PSP, só usávamos uma parte diferente e o trabalho era diferente. Porque o resto estávamos sempre ligados à PSP, foi fácil a nossa integração. O pessoal, eles autorizaram que nós ficássemos lá na Brigada de Trânsito, mas o pessoal, por inerência ou não sei porque foi, só lá ficou um elemento que pertencia às transmissões. O resto foi integrado... O resto viemos todos para a PSP novamente. E a integração da mulher na PSP? A entrada de... Essa foi mais ou menos nessa altura. Eu lembro quando estava no curso de chefe, nessa altura eu recordo-me que o professor de português mandou-nos estar lá para fazermos os ditados às novas candidatas à PSP e olha, se eu tenho uma boa dicção vai fazer o ditado. Eu fui no curso de chefes, portanto foi 71, 72. Foi quando veio a maioria das mulheres para a PSP. Estou a recordar agora mais ou menos a data, tem que ser essa. Sim, a primeira escola, eu fui o professor de português, que era um comissário formado em português, o comissário Dr. Lourenço, já morreu. E ele mandou-nos lá estar a ler para depois fazermos o ditado, que vieram muitas mulheres nessa altura, concorreram muitas mulheres. Foi a partir daí que foi integradas. Havia aqui umas 4 ou 5. Anteriores, exatamente. 4 ou 5 só. Era em todo o país. No comando de Lisboa, depois é que ficou a abrangência para todo o país. E como é que acha que foram recebidas dentro do corpo?
Eu julgo que foram bem recebidas. Eu julgo que foram bem recebidas porque, muito embora a gente sabe que há sempre alguns sobressaltos e alguns porquês, mas, no geral, eu julgo que foram bem recebidas. Eu queria voltar a falar na Polícia de Aviação e Trânsito. A Polícia de Aviação e Trânsito criou bastante prestígio e nós tínhamos, por exemplo, nos acidentes com fuga, era muito raro que nós deixássemos passar algum. Eu cheguei, quando estive na polícia, na Figueira da Foz, cheguei a descobrir um carro que tinha matado uma pessoa com um acidente num palheiro coberto com palha tenho um louvor da polícia nessa altura por ter descoberto o autor do homicídio com um veículo. Tenho uma história também engraçada na Estrada 109, na Tocha, que a senhora que estava a falar comigo morreu atropelada e eu escapei no verão, no dia 23 de dezembro, antevéspera de Natal de 1968, se a memória não falha. Essa senhora tinha tido um acidente, tinha atropelado uma senhora, partiu uma perna. Mas a senhora foi atropelada enquanto estava com o senhor? Esta senhora, nós tomávamos conta, é um dos factos, nós tomávamos conta de todos os acidentes rodoviários fora das zonas urbanas. Por exemplo, Figueira da Foz tomava conta até a metade de Tocha à Beira até uma zona, e nós tomávamos, até fui tomar conta desse acidente. Mas não faziam um serviço medicalizado? Ou cabia eles Sempre também? que havia um acidente, comunicavam com feridos ao hospital ou aos próprios, comunicavam à PSP junto das zonas urbanas e à PVT na zona rural. Todas as zonas. Quer dizer, mas o serviço não pertencia, o serviço de atenção medicalizada ou da ambulância não pertencia à polícia? Não, da ambulância não. Eu fui chamado a esse acidente para participar do acidente, que tinha havido um ferido grave com uma perna partida. E a senhora, eu cheguei lá, era assim, estava quase a começar a anoitecer, mas ainda o sol mesmo a cair. E eu estava a tirar elementos, a identificá-la para saber. Naquela altura, na província, juntava-se muita gente de volta ainda hoje, não está qualquer assunto da polícia, se junta, mas nessa altura juntava-se, vem um veículo, ela estava a falar comigo no passeio, o veículo e atropela, mata a ela e fere mais seis feridos graves, com pernas partidas, e eu escapei. Estava mais um bocadinho ao lado dela, a falar com ela. E mais grave para mim, mais doloroso, foi 2 filhos, já tinha os 2 filhos no carro, assistia à morte da mãe. Era filha do subdelegado de saúde de Cantanhede. E tinha ido acompanhar o marido a Lisboa, que era oficial da Marinha, que tinha ido os primeiros submarinos à França. Tinha embarcado para ir buscar os primeiros submarinos da França. Esta é uma história que eu tenho nessa polícia. Já era habitual haver acidentes por olhar acidentes? Naquela zona ali da Tocha, que há ali muito acidentes, é a Estrada 109, entre a Figueira da Foz e Aveiro, havia para ali muito acidente. E tinha uma característica especial, é que quer tivessem curva, quer não, eles vinham logo lá com as forquilhas e muitos condutores apareciam lá no posto a apresentar-se: olha, tive um acidente e tive que fugir porque eles queriam dar. Os próprios vizinhos? Queriam-me sobar os próprios vizinhos. Queriam-me sobar e eu chegava ali a apresentar-se. Nós tínhamos que tomar conta dos acidentes. Mas foi uma história. Outro caso que eu tive lá também, há um senhor que derruba um muro lá também na zona da Tocha. E entra lá no quintal com uma caminhonete de noite. A caminhonete continua a andar e no local ficou um izinho assim grande, um i. Nós viemos, ele foi para Lisboa, depois mais tarde, passado 2 dias ou 3, no regresso, ao fiscalizarmos no posto, aparece a caminhonete leilante com a falta do i. O homem arranjou a caminhonete naqueles 2 dias, mas não arranjou, mas não conseguiu lá pôr o i, porque o i ficou no local da leilante, era uma leilante. E chegámos lá, o homem, quando a gente pôs o i no sítio que
que lá faltava, depois teve que dizer logo. Paliceu. Tem uma história bastante engraçada. Tínhamos assim umas coisas que eu resistei e que era de facto. O nosso trabalho era. Poderia-se dizer que a Polícia de Aviação e Trânsito, em termos de tecnologia ou de equipamentos, estava melhor dotada que a PSP? Na altura estava. A parte das telecomunicações era o melhor que havia no país. E quando é que se introduziu o radar, os sistemas de medição de excesso de velocidade? O radar já nessa altura, quando eu fui em 1963 para a PVT, já os utilizava? Já haviam radares. Era muito complicado utilizar? Por exemplo, tinha num carro, tínhamos 2 carros, aqui em Lisboa tínhamos 2 carros. Ainda me recordo de quando eu estava aqui na sede, ir ali para a Marginal e fiscalizarmos. Aquilo era um respeitinho muito grande que a Polícia de Aviação e Trânsito, mas pronto. Ainda fez medições, porque se não salvo erro, antigamente era, ou antes, em períodos anteriores, era uma medição por cronómetro, o tempo que demorava um veículo em ultrapassar o posto e ao seguinte, e por rádio havia uma multa em caso de que estivesse em excesso de velocidade para deter. Nós tínhamos rádio, estava à frente para mandar para eles, passavam a nossa radar e tínhamos um elemento à frente ou 2 que nós comunicávamos pelo olha, este vai a 100 e tal. E a hora. E ele depois estava à frente, mandava parar e atuava. Era assim. Agora a maior parte estão aí cronometrados, não estão lá. E depois mandam para casa. É automático. E depois quem reclamar, eles depois não têm possibilidade de organizar a coima. E já não é atuado, porque só, e é verdade, já me sucedeu a mim, mas eu reclamo sempre. Não tem possibilidades, eles não têm capacidade, não têm capacidade. A coima, portanto, tem determinados critérios que dá muito trabalho a organizar. Imagino. E tem 2 anos, prescreve ao fim de 2 anos. Prescreve ao fim de 2 anos, uma grande parte das multas, quem reclamar, grande parte das multas não chega a pagar. Este tipo, na altura, quando havia que impor uma multa, como é que funcionava? Eram os próprios senhores que recebiam Nós aprendíamos a carta, na altura, aprendíamos a carta e passámos uma guia de substituição durante 30 dias. E durante esses 30 dias resolvia-se o problema. E eles, quer dizer, quem determinava o valor da multa eram os próprios agentes, o procedimento? A multa estava em lei, estava escrita em lei, quanto era. E era recebida pelos funcionários? Não tínhamos nada, não tínhamos qualquer percentagem de multas nenhumas, nunca tivemos, nem temos hoje. Julgo que nem hoje temos a PSP, mesmo a PSP. Não tem qualquer percentagem das multas. Depois há uma percentagem que é o Estado a distribuir e tal, mas agora o agente em si não tem nada. O agente em si não tem nada. O Estado é que tem depois determinada importância, que é distribuída uma percentagem para cada organismo em si. Uma valoração geral desse percurso na PSP ou na polícia em geral? Eu julgo que valeu a pena, para já foi uma profissão que eu gostei e tive prazer em passar por aqueles foram 36 anos e um mês que eu estive, faltou-me dizer isso, 36 anos e um mês que eu estive na polícia. É um relacionamento amoroso? Foi um bom relacionamento. Vou fazer 22 anos de reformado, portanto, como disse, sou um jovem com 81 anos e tenho os meus problemas, mas felizmente tenho uma família estável e sinto-me bem por aquilo que fiz e por aquilo que continuo a fazer.